Já sentiu que é apenas uma sombra dentro da sua própria família? Uma presença silenciosa à mesa. Um nome esquecido na árvore genealógica. Alguém que nasceu só para ficar de lado. Durante anos. Tentei acreditar, talvez. Se eu me esforçar mais. Tudo mude. Mas existem feridas que crescem em silêncio. Esperando só o instante certo para explodir como tempestade. Feche os olhos por um instante. Imagine ser afastado da sua família. Expulso do único lugar que chamava de lar, e forçado a recomeçar do zero. Ninguém te estende a mão. Não há refúgio, resta apenas a dignidade. Intacta. Como última proteção. O mais assustador. Quando finalmente constróis uma pequena felicidade. Aqueles que te viraram as costas voltam, exigindo tudo de volta. Como se o teu sofrimento fosse natural. Deixa eu te contar sobre um inverno em que fiquei parado. Sozinho na porta dos meus pais. Só eu, uma mala velha na mão. E o medo a apertar o peito. Aqui já não há espaço para ti. Vai embora. Nenhum abraço. Nem hesitação no olhar. 20 minutos depois. Só restávamos eu e a minha sombra. Debaixo do candeeiro da rua. A sentir o peso do abandono de um filho nunca escolhido. 3 anos depois, o filho a mais volta a erguer-se. Pedaço por pedaço. Reconstruí a vida. Juntei moedas. Venci cada humilhação para, enfim, ter uma casa só minha. E mal tive tempo de sentir o cheiro do meu próprio espaço. O passado bateu de novo à porta. Trazendo exigências absurdas. Essa casa é para eles. Não para ti. O que você faria? Perdoaria? Fugiria? Ou levantaria a voz em defesa de tudo o que conquistou? Já foi ignorado. Perdeu conquistas para outros. Sentiu o peso do favoritismo. Compartilhe sua história aqui nos comentários, porque cada dor merece ser ouvida. Esta não é só uma batalha por uma casa. É a busca pela voz. Pela dignidade. É o despertar de quem sempre foi oprimido. Quando finalmente se atinge o limite. O que acontece a seguir? Fique comigo até ao fim, esta é uma história de amadurecimento através da dor, de orgulho que renasce no momento mais frágil. Você está pronto? Comenta abaixo, se fosse contigo. Escolheria perdoar, ou lutar por tudo aquilo que te custou suor e lágrimas? Siga o canal para não perder os próximos capítulos desta história cheia de reviravoltas. Nasci numa casa sempre cheia de barulho. Mas, curiosamente, faltava sempre uma voz, a minha. Como filho mais velho, cresci com a sensação de ser transparente, às vezes. Nem eu tinha certeza se era realmente parte daquela família ou só um espectador esquecido à mesa. Desde pequeno, percebia o favoritismo flagrante, todos os mimos. Os melhores presentes. Toda a atenção. Eram sempre para o meu irmão. Dan. O meu aniversário era só mais um dia, o dele. Uma festa digna de reis. Se tirava boas notas. É o mínimo. Se Dan ganhava um simples certificado. Havia foguetes. Sorrisos. Até lágrimas de orgulho. Sem perceber. Os adultos plantavam pequenas sementes de solidão no meu coração. Olha como o teu irmão faz. Aprende com ele, e pouco a pouco fui erguer muros. Tentava merecer amor, sempre esperando que, um dia, também me chamassem de orgulho da família. Havia, no entanto, alguns raros momentos de ternura. Lembro-me da única vez que meu pai levou a família ao estádio. Uma alegria genuína nos meus olhos de criança. Só queria escutar, "Olso, estás a crescer bem, filho." Mas, claro, Dan marcou um golo naquele dia, e fui esquecido no meio da multidão enquanto o meu pai o levantava nos ombros. Foi a minha avó, com as suas mãos trêmulas. Quem sempre encontrava espaço para mim, cortava uma fatia de bolo mais generosa. Abraçava-me em silêncio nos cantos da sala. Tenho presente o tio Jorge. Sempre piadista, mas com um olhar cúmplice quando me defendia das injustiças. E a Karina, a vizinha de infância, perguntava-me baixinho, por que ficas calado mesmo quando tens razão? Eu só podia encolher os ombros, já nem sabia como lutar por espaço no meu próprio lar. O murro final veio quando Dan expôs um segredo meu diante dos amigos.
tornando-me alvo de chacota e risos. Chorei noites inteiras, em segredo, para não ser julgado. Os meus pais limitavam-se a dizer: é o teu irmão. Não sejas sensível. Crescer, para mim, foi sinônimo de engolir lágrimas, calar revolta e fingir normalidade. Com os anos, fui-me tornando um estranho na casa onde cresci. O clímax dessa rejeição foi ser expulso pelos meus próprios pais, sem sequer ter terminado a escola. Já não há espaço para ti, arranja a tua vida. Com a mala na mão e a dignidade ferida, fui lançado ao mundo, não porque quisesse liberdade, mas porque era, oficialmente, o excedente. Foi aí que comecei a aprender, ou me reinventava, ou seria para sempre a vítima silenciosa. Descobri que valho mais do que o amor condicional. E que sobreviver exige força. Sim, mas também coragem para ser íntegro mesmo quando sou deixado para trás. Passei muito tempo a perguntar-me: será que sou indigno de amor? No último dia em casa, a minha avó apertou-me a mão e sussurrou: nunca te esqueças, também tens direito à felicidade. Essa frase, simples e doce, acompanhou-me nos piores dias. Ser o sobrante entre os meus marcou-me mais do que qualquer solidão poderia fazer. Lembro cada jantar frio, cada palavra cruel, cada olhar de indiferença, e só ambicionava ter, um dia, uma voz que ecoasse forte e clara. Mas a vida não é só feita de ausência e dor. Às vezes, são precisamente essas feridas antigas que nos fazem explodir e descobrir uma força adormecida. E foi nesse ponto que tudo mudou, sem casa. Rejeitado, encarei a rua, sem saber ao certo se sobreviver. Mas decidido a tentar. E é assim que a história entra no seu primeiro ponto de viragem, recusado pelos meus. Sem teto, atirei-me a uma aventura forçada, o início de dias e noites de luta pela sobrevivência. Sem mapa nem bússola, a rejeição, quando vem da própria família, tem um gosto especialmente amargo. O dia em que precisei pedir ajuda foi o mesmo dia em que vi, nos olhos dos meus pais, não só indiferença, mas quase alívio por me ver partir. Tudo começou com a ilusão de que sangue significava abrigo. Quando perdi meu emprego e com ele o meu apartamento, restava só a esperança de um recanto provisório na casa onde cresci. Mas ao pedir para ficar no quintal com o meu camper, ouvi apenas: aqui já não há espaço para ti. A não ser que pagues como um estranho. Naquele momento, não perdi apenas um teto. Perdi o resto de ilusão de pertencimento. A minha cunhada, afiada no sarcasmo, riu alto: tens tanta sorte em ter um carro para dormir. Há quem não tenha nem isso. O meu irmão uniu-se à zombaria, chamando-me de vagabundo à mesa. O silêncio cúmplice dos meus pais doeu mais do que qualquer palavra. A noite desabou pesada sobre mim no estacionamento de um supermercado, com o camper improvisado em lar. O medo era quase palpável, cada ruído lá fora parecia ameaça. Um segurança de plantão, Sr. António, aproximou-se. Estás bem aí, rapaz? Se precisares, há uma sopa quente no centro social daqui a pouco. Não aceitei logo, mas aquele gesto, inesperadamente humano, tornou-se raio de luz numa madrugada sem rumo. Dormir foi impossível. O frio, a insegurança, o desamparo. Crescia em mim a pergunta que já conhecia: por que será que nunca fui suficiente? Viver sem casa é, antes de tudo, aprender a ser invisível. Durante o dia, tentava fazer de conta que tudo estava em ordem, usando os sanitários públicos do ginásio para lavar o rosto, andando apressado para não ser notado. Um velho conhecido, o Tiago do antigo trabalho, reconheceu-me enquanto buscava emprego. Hesitou. Depois só murmurou força aí. O constrangimento era doloroso, tão autossuficiente outrora. Agora via nos olhos dos outros apenas pena ou desconforto. No abrigo comunitário, conhecia Dona Luz, ex-professora, agora também sem lar depois de perder tudo num incêndio. Entre o cheiro de sopa e colchões gastos. Ela contou sua história. Sabes, rapaz, a gente só descobre a força que tem quando ser forte é a única opção. Fiquei calado, mas as palavras dela plantaram raiz. Por semanas,
Cada dia parecia um teste. Lidar com a hostilidade de quem via o camper como lixo. Com olhares de desprezo simples na rua. Eu, que sempre temi ser o fardo, finalmente entendia o que é ser tratado como um. Mas havia inesperadamente momentos de união, partilhar café com outros, sem abrigo. Ouvir histórias ainda mais tristes e, no fundo, sentir uma estranha fraternidade. No fundo, o maior combate era interno. O orgulho berrava para não pedir ajuda, a fome obrigava a ceder. Cada recusa, cada porta fechada, era mais do que uma lição sobre o mundo, era uma lição sobre mim mesmo. É paradoxalmente, a dor de cada humilhação fazia germinar uma semente de resistência. Os meses passaram. Mistura de noites mal dormidas e dias em busca de trabalho. Não foi só sobrevivência, foi um curso acelerado sobre quem eu era de verdade. Longe de máscaras, papéis ou expectativas alheias. E foi ali, no fundo do poço, que descobri habilidades esquecidas. Aprendi a confiar novamente, mesmo que fossem estranhos. No último dia daquele inverno, lembrei-me do que minha avó dissera: nunca te esqueças. Também tens direito à felicidade. Na manhã seguinte, quando uma nova oportunidade de trabalho apareceu, percebi que a rejeição não era ponto final, mas vírgula, o início do próximo capítulo. E assim, entre noites na rua e laços inesperados, começou a surgir uma nova força. Porque a verdadeira superação não nasce em conforto, mas sim no confronto com a própria dor. Preparado, o próximo capítulo, quando cada pequena vitória se transforma em reconstrução. Quando, aos poucos, a esperança encontra espaço para florescer. Ser atirado à rua pelos próprios pais é um tipo de dor que, durante muito tempo, fica ressoando por dentro, um eco que mistura vergonha, orgulho ferido e o medo tenaz de nunca mais pertencer a lugar algum. Todos os dias, ao acordar dentro do camper estacionado em esquinas esquecidas, a realidade me lembrava, era eu contra o mundo. No início, cada noite era uma batalha contra o frio. Cada dia uma busca por dignidade entre olhares de censura e indiferença. O camper, meu lar improvisado e minha cela, servia de abrigo. Mas também de espelho para o fracasso que pesava nos meus ombros. Foi durante essas noites insones que conheci pessoas à margem, com quem cruzei partilhas inesperadas, o Sr. António, segurança antigo que me trouxe sopa quente numa madrugada, dizendo apenas, caminho difícil, mas não impossível, Dona Luz. A professora desalojada que, mesmo com tudo perdido, me ensinava a importância de um sorriso e de nunca aceitar o rótulo de derrotado. O maior inimigo, porém, era o orgulho. Recusei ajuda mesmo quando tudo em mim gritava por socorro. Engoli respostas secas. Deixei de lado amizades por medo de revelar o abismo onde tinha caído. Cada vez que cruzava com alguém do passado, como o Tiago, ex-colega de trabalho que fingiu não me ver no semáforo, sentia a humilhação transformar-se, pouco a pouco, em combustível. A solidão doía, mas ia, aos poucos, forjando uma resiliência nova. Aprendi a celebrar pequenas vitórias, conseguir um bico para juntar uns trocos, arrumar energia emprestada para recarregar o telemóvel às escondidas, encontrar um ginásio aberto de madrugada para tomar um banho rápido. Em cada esquina, outro desafio, vizinhos reclamando da lata velha, grupos hostis, o não repetido em entrevistas de emprego. Mas também havia momentos em que, por pura persistência, algo mudava. A Dona Luz avisava-me de uma oferta de trabalho, o Sr. António encaminhava-me para um amigo em busca de gente honesta para pequenas tarefas. Assim, no meio do caos, fui redescobrindo pequenas ilhas de esperança. A cada moeda poupada, sentia crescer em mim uma faísca de autoestima. Não era só sobrevivência, era resistência, a capacidade de enxergar, mesmo em meio ao lixo, sementes de futuro. É no aperto, afinal, que descobrimos de que somos feitos. Descobri habilidades que nem sabia ter, reparos improvisados, negociação na hora de comprar comida mais barata, compreensão brutal da natureza humana, tanto a generosa quanto a mesquinha. As conversas com Dona Luz,
O olhar paternal do Sr. António. Até a rápida boa ação de um estranho que me deixou usar o banheiro de um café, tudo isso tecia uma nova rede de apoio. Diferente da que perdi na infância. Mas talvez mais verdadeira. Quando finalmente uma oportunidade real de trabalho apareceu, um emprego fixo. Mesmo que longe do ideal, senti o peso da jornada até ali. Cada derrota me ensinou a não aceitar migalhas. A querer mais do que apenas sobreviver. E assim, com o orgulho redescoberto e cicatrizes que já não causavam vergonha, fui deixando para trás o camper e abrindo a porta para um recomeço. Pronto para a próxima luta, conquistar um lar. Reconstruir minha vida e, talvez, provar que a verdadeira família se escolhe e constrói todos os dias. Com dignidade e coragem. E é assim que a história avança para o próximo capítulo, onde o sonho de ter uma casa própria deixa de ser utopia e passa a ser a próxima batalha a vencer. Vem comigo descobrir o que significa reconstruir-se das cinzas. Toda vitória nasce de muitas cicatrizes. Aquela manhã, olhando pela janela do camper, senti pela primeira vez em anos que algo dentro de mim começava a mudar. Não era só o fim da dor, era o começo de uma nova forma de existir. Os dias continuaram árduos. Acordar antes do sol. Enfrentar entrevistas de trabalho sem sequer um endereço fixo para colocar no currículo. Quantas portas batidas na cara. Quantas vezes precisei engolir o orgulho para pedir conselhos ao Sr. António. Ou para ouvir, pacientemente, as palavras encorajadoras da Dona Luz. Só eles pareciam vereador, por trás da aparência exausta. Alguém que ainda não tinha desistido de sonhar. Nenhuma dessas conversas era leve. Sentia-me um impostor, às vezes até para mim mesmo, como se o fracasso tivesse escrito quem eu era. Mas foi Dona Luz quem me disse. Certa noite, enquanto partilhávamos um pouco de pão velho, reconstituir uma vida começa por acreditar que ainda tem valor. E isso ficou ecoando. Com o tempo, um milagre silencioso, consegui um trabalho estável num armazém. Graças à recomendação insistente de António. O salário era simples, mas abria espaço para pequenos sonhos. As noites já não eram tão frias. Decidi guardar cada euro, aceitar turnos extra, aprender tudo sobre novas funções e ajudar os colegas. Ali, criei vínculos. O Ramiro, que me ensinou truques de mecânica, a Joana, sempre disposta a ajudar nas tardes de inventário. E até o vigilante noturno com suas histórias de juventude. Quando finalmente recebi a chance de um emprego fixo melhor, um cargo de encarregado, encarei o desafio como se fosse a última oportunidade da minha vida. Os medos eram muitos. E se falhar mais uma vez? E se perder tudo? Mas dessa vez, havia algo diferente, um desejo feroz de provar. Não para os outros, mas para mim. E foi assim. Entre jornadas exaustivas e pequenos avanços, que a notícia chegou, a aprovação do crédito da casa. Um lar real. O momento em que assinei os papéis. As mãos tremiam, cruzando as soleiras da minha casa. O coração quase saltou, pela primeira vez. Tudo ali era resultado do meu suor. A expressão concreta da minha resistência. Decorar cada cômodo foi quase um ritual de autovalidação. Gastei semanas a pintar paredes. Plantar um pequeno vaso de oliveira. Pendurar azulejos comprados no mercado, tudo para que aquele espaço refletisse não apenas alguém que sobreviveu, mas que agora escolhia viver. Recebi alguns amigos. A família de Dona Luz. Colegas de trabalho. O silêncio deixou de significar solidão, passou a ser sinal de paz. Mas dentro de mim, havia também o medo. Será que tudo aquilo era temporário? Será que o passado viria cobrar a conta e levar minha conquista embora? Essas dúvidas assombravam noites e noites. Especialmente quando notícias da minha família começaram a chegar. Sabia que, com cada conquista minha, um novo conflito se aproximava, e dessa vez, não se tratava apenas de proteger um teto, mas de proteger o próprio direito de ser feliz. Organizei o que seria a primeira ceia de Natal na casa nova. Com amigos velhos e novos. Memórias e gargalhadas partilhadas. Pela primeira vez, pude dizer, aqui sou dono. Não hóspede indesejado.
Ramiro trouxe um vinho caseiro. Joana fez seu famoso bacalhau e, entre todos, senti que finalmente tinha encontrado, fora dos laços de sangue, uma espécie de família escolhida. Claro que a notícia da casa não tardou a chegar aos ouvidos daqueles que antes me negaram apoio. O frio na espinha, o receio de que tudo desmoronasse, foi inevitável. A cada telefonema ou mensagem ambígua, lembrava o conselho de Dona Luz: receios não se vencem fugindo, mas ficando de pé dentro deles. É assim. O fio da minha história puxava para o inevitável confronto. Porque toda conquista verdadeira precisa ser defendida, e eu sabia que o maior teste estava por vir. Aquele lar não era só tijolo e cimento, era símbolo da minha luta. Meu orgulho, meu espaço conquistado à custa da dor, estava pela primeira vez pronto para lutar. Não por aceitação, mas pelo respeito. E é desse novo começo, repleto de esperança e orgulho, que se ergue o próximo desafio, quando o passado bate à porta, exigindo o que não lhe pertence. Que coragem é preciso despertar. Fique comigo, porque a guerra pelo direito de existir está prestes a começar. Às vezes, a verdadeira tempestade não vem do mundo lá fora, ela entra pela porta da frente. Carregando o mesmo sangue, o mesmo nome, e muitos anos de ressentimento acumulado. Quando eles vieram, pais, irmão, cunhada e crianças, nem bateram. Invadiram. Como se minha casa fosse só uma extensão do passado. Um palco para repetir a velha peça em que eu era sempre figurante. Senti o chão tremer quando vi todos entrando de uma vez. Rindo, vasculhando cômodos, abrindo armários. O olhar da minha cunhada, Sílvia, era de quem já tinha vencido. Meu irmão Dan foi direto ao ponto: esta casa é muito grande para ti sozinho. É melhor para a família. Meus pais se limitavam a sorrir e, com discursos doces, reforçavam a tradição: em família, todos ajudam quem tem mais necessidade. Cada palavra era como um tiro certeiro nas cicatrizes que ainda carregava. Por dentro, a raiva e o medo se misturavam. Gritava em silêncio: não desta vez. A tensão escalou rapidamente. Meus sobrinhos corriam de um lado para o outro, perguntando qual seria o quarto deles. Sílvia, sempre teatral, já choramingava sobre as dificuldades de criar 4 filhos apinhados na casa dos meus pais. Enquanto Dan falava em renúncia, sacrifício de irmão, e tentava-me convencer com argumentos frios de conveniência. Quero falar contigo a sós, pediu Dan, numa sala agora fria e silenciosa. Finalmente ouvi o real plano: tu ficas no camper, já sabes como é, nós precisamos mais. Tu és solteiro. Os pais disseram que concordas, é só uma fase. Algo se quebrou em mim. Senti todos os anos de invisibilidade explodirem num desejo feroz de ser ouvido. Não, esta casa é minha. Trabalhei, sofri e lutei por cada parede, cada centímetro. Dan foi ficando agressivo, a voz subindo. Sílvia entrou gritando, exigindo respeito pelo sacrifício dela. Meus pais, apáticos antes, agora usavam a arma suprema, a culpa. Faz isso pelo teu irmão, pela família. Por um instante, revivi todas as cenas de humilhação, a infância de exclusões, o sarcasmo, os olhares de pena. Pensei em fugir do confronto, ceder, me calar como tantas vezes. Mas havia algo diferente dessa vez. A dor antiga tinha virado armadura. Pela primeira vez, minha voz ecoou firme. Vocês sempre escolheram por mim. Chega, não sou mais aquele menino calado. Estou disposto a chamar a polícia se tentarem me tirar daqui. Não devo nada a ninguém. Não é egoísmo, é sobrevivência. O silêncio foi absoluto, até as crianças pararam. Sílvia se lançou em um ataque histérico, espalhando choro e ameaças. Meus pais, apanhados de surpresa, alternavam entre lágrimas e acusações. Dan, vermelho de raiva, insistia que eu era desumano. Quando peguei o telefone e comecei a gravar, os rostos dos presentes mudaram. O teatro terminou. Agora era medo, vergonha, desamparo. No auge do caos, chegou meu amigo Ramiro, trazido por pura sorte da hora. Está tudo bem?
Ele não hesitou a me defender, exigindo respeito, lembrando a família que, naquele espaço, eu não estava sozinho. Até os meus inquilinos, ouvidos atentos no corredor, se mostraram prontos a testemunhar. Foi o momento em que entendi: família pode ser quem fica, mas principalmente quem respeita. Até minha avó, voz frágil, mas firme, ligou logo depois, dizendo: filho, não deixes ninguém tirar tua paz. Enfrentados por resistência inédita, aos poucos meus pais baixaram a cabeça. Sylvia, derrotada, pegou as crianças. Dan, empurrado pela própria vergonha, deixou as chaves em cima da mesa. Saíram um a um, cada passo um adeus a velhos papéis, e, pela primeira vez, não senti culpa. Fechei a porta. Foram minutos longos em que o silêncio reinou absoluto, misturando alívio, tristeza e uma pequena, mas poderosa, centelha de orgulho. Ali, sozinho, entendi que aquela não era só uma batalha por tijolos e cimento, era a conquista da minha própria identidade. O medo deu lugar à paz. Mas cada vitória tem um preço: a solidão do confronto, o vazio depois da tempestade. E é deste lugar de silêncio e reconstrução que nasce o próximo capítulo: como encontrar, entre ruínas familiares e memórias antigas, um caminho para curar, e talvez, um dia, para perdoar, preparado para saber o que vem depois. Às vezes, a maior luta é aprender a cuidar das próprias feridas e encontrar um novo significado para a palavra família. O que resta depois de uma guerra silenciosa que dura décadas? Quando o eco da última porta batida finalmente cessa e não sobram mais batalhas a travar. Só o silêncio, profundo, doído, libertador. E é dentro desse vazio que, pela primeira vez, finalmente escutei a minha própria voz. Aquela noite, depois da invasão e da saída tumultuada da família, fiquei parado no corredor, ouvindo a casa respirar sem ruído. Não havia gritos, culpas nem promessas, só o som dos meus passos ressoando nos tacos de madeira. Lembrei-me do olhar da minha avó, sempre tão firme mesmo na velhice, e do que ela me dissera um dia: a paz nem sempre é alegre, mas é escolha tua lutar por ela. Rapaz, foi nesse instante que as paredes, antes frias e hostis, começaram a ganhar outro significado. Não eram apenas tijolos, eram testemunhas de cada lágrima engolida, cada medo enfrentado, cada pequena vitória acumulada. A solidão, que tanto temi, agora tinha um gosto novo, misturado entre liberdade e uma tristeza funda. Como quem perde algo para sempre, mesmo que esse algo fosse a dor. Sentei-me no sofá e encarei velhas fotos, eu pequeno, Dan sorrindo, meus pais mais jovens. Tentei encontrar memórias felizes, mas o que restava era uma colagem de silêncios. Olhares desviados. Histórias inacabadas. Durante toda a vida, treinei para não sentir, para sobreviver aos pequenos cortes diários do desprezo, da indiferença, da preferência alheia. Mas ali, no meu próprio lar, percebi que a dor agora era só minha. É pela primeira vez. Eu tinha escolha: perdoar, guardar rancor, ou simplesmente seguir. Ramiro, aquele amigo fiel, apareceu pouco depois aquela noite. Trouxe uma garrafa de vinho barato e um abraço sem palavras. Sentou ao meu lado, sem perguntas, apenas ouvindo meu desabafo entre soluços. Dona Luz, mesmo distante, mandou mensagem: a tua luta é digna. Só não esqueças de cuidar de ti nas ruínas. Essas presenças silenciosas mostraram que família, às vezes, nasce do reconhecimento mútuo da dor, não só do sangue. Até minha avó, na manhã seguinte, ligou: não carregues mais peso do que possas. Perdoar é libertar a voz do que ainda te prende. O maior confronto, naquela madrugada, foi interno. Fui até o espelho do corredor, e pela primeira vez, enfrentei sem medo quem eu era. Tenho direito ao que conquistei. Mereço ser feliz, mesmo depois de ter dito não aos que deveriam amar-me. As respostas vieram, lentas, porém firmes. Não fui cruel. Apenas pus limites. E isso também é amor próprio. Na semana seguinte, recusei todos os telefonemas da família.
Mas aceitei um convite para jantar com os colegas de trabalho, criei novas tradições. Renovei a casa. Permiti-me sorrir outra vez. Incorporei, pouco a pouco, a tranquilidade de quem não deve satisfação além das próprias escolhas. E assim, da poeira dos velhos afetos e da ruína das antigas mágoas, começou a nascer algo novo. Não foi reconciliação instantânea, o perdão é um processo. Tão longo quanto a dor que o precede. Mas, naquela casa finalmente só minha. Deitei-me em paz com o passado. Pronto, enfim, para construir um futuro sem medo, e para, um dia, talvez falar de perdão com a mesma firmeza com que aprendi a dizer, basta. A história chega ao fim deste ciclo, mas talvez, nas entrelinhas do recomeço, esteja o verdadeiro início, aprender a ser família para si mesmo antes de tentar curar qualquer abismo externo. Sentado na sala silenciosa da minha casa, penso em tudo o que vivi. As marcas do passado ainda existem, mas deixaram de ser feridas abertas e se tornaram cicatrizes de quem sobreviveu. Amadureceu e, finalmente, aprendeu a dar valor à própria voz. Não foi fácil. Houve noites de raiva, desespero, solidão absoluta, mas, no meio disso tudo, também encontrei momentos de esperança. Pequenos gestos de bondade, novas amizades e uma força interior que jamais pensei possuir. Hoje, olho para o futuro sem o peso da culpa ou do medo. Sinto orgulho em cada conquista, por menor que seja, e aprendi, sobretudo, a me perdoar pelos dias em que fraquejei. Descobri que felicidade não é perfeição, mas resistência, é o direito conquistado de decidir quem tem lugar na minha vida. Ainda tenho dúvidas e sonhos não realizados. Mas, acima de tudo, tenho paz, aquela paz só possível a quem ousou encarar a própria dor e não fugiu de si mesmo. Quero agradecer de coração a você que acompanhou essa história até aqui. Cada minuto do seu tempo, cada reflexão ou emoção compartilhada comigo, faz toda a diferença. Este canal só cresce e evolui porque existem pessoas como você, dispostas a ouvir, sentir e transformar a sua própria perspectiva junto comigo. Se de alguma forma essa história tocou você, peço com carinho, deixe seu like. Isso mostra que o conteúdo fez sentido. Compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir uma mensagem de força e superação. Inscreva-se no canal para apoiar e não perder nenhum próximo capítulo. Por favor, comente abaixo, o que mais te marcou. Como você enfrentou seus próprios desafios. Que sugestões ou temas gostaria de ver por aqui? Seu comentário é essencial para tornar este espaço cada vez mais verdadeiro, acolhedor e inspirador. Muito obrigado por fazer parte desta jornada. Você não está sozinho, juntos. A gente vai mais longe. Até o próximo vídeo.